Muito bem, sem mais delonga, vamos ler a palavra de Deus no livro de Colossenses, a carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4. Leremos 2 versículos. Você que está nos acompanhando na sua casa, ou onde quer que você esteja, fique atento, com temor e com reverência à palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 4, versículos 10 e 11, que dizem assim: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Eles têm sido o meu lenitivo. Meus irmãos, baseado neste texto, nós queremos dividir com vocês, compartilhar com todos os irmãos e irmãs uma mensagem da parte de Deus, intitulada Lenitivos de Deus para o coração de um irmão. Lenitivos de Deus para o coração de uma irmã. Lenitivos de Deus para o coração de um irmão. No último feriado, 21 de abril, recente, a Igreja Presbiteriana na Bahia, ela comemorou os 150 anos do presbiterianismo naquele estado. E para tal, meus irmãos, foi organizada uma grande conferência, denominada Conferência do Sexcentenário. Nosso querido reverendo Rossi esteve presente lá. Eu e tantos outros acompanhamos pela internet. Foi um culto de mais de 7 horas de adoração, de louvor, de ministração da palavra. E cerca de 5 pastores ministraram a palavra de Deus naquela ocasião. Entre eles, o reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, muito conhecido, muito querido por todos nós. E na sua pregação, o reverendo Jeremias relatou para todos uma experiência pessoal, uma experiência que ele viveu quando foi pregar numa ocasião na cidade de Curitiba. E ele contou, meus irmãos, que estava ali andando pelas ruas de Curitiba, numa manhã fria, uma manhã chuvosa, e de repente ele observou um cidadão que caminhava, que perambulava pelas ruas daquela capital paranense. O reverendo Jeremias parou ao lado daquele cidadão e disse para ele assim: Ei, irmão, você já almoçou? E aquele cidadão, na descrição do reverendo Jeremias, sujo, maltrapilho, despenteado, fedendo, inclusive, ele disse assim: não. Então o pastor Jeremias falou: eu vou resolver seu problema agora, vem aqui. E olhou para ele e perguntou assim: vem cá, você é crente? E aquele homem disse assim: sou desviado. Então, disse o pastor, primeiro, antes da comida, vamos orar aqui. E para surpresa do pastor, aquele cidadão se ajoelhou ali, meus irmãos, no meio da cidade, chovendo, trânsito passando, as pessoas buzinando, e ele ali orando com aquele homem e ministrando na vida daquele cidadão. Quando terminou a oração, o pastor Jeremias disse que ele deu um abraço naquele homem, deu um abraço nele. E quando terminou e soltou o abraço, aquele cidadão começou a sair e começou a ir embora. Então o pastor Jeremias disse: ei, e a comida? Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: não precisa de pagar a comida para mim, mas não, pastor, porque eu já recebi o que eu precisava. Eu já recebi o que eu precisava. Diante dessa história verídica,
Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que é que aquele moço moribundo, lá de Curitiba, precisava tão desesperadamente? O que aquele homem moribundo queria mais intensamente do que um prato de comida? Indubitavelmente, meus irmãos, não tenho dúvida em afirmar, ele precisava de um gesto de carinho, ele precisava de uma manifestação de amor de alguém para com ele. Ele anelava, ele precisava de afeto, de conforto, ele precisava de um lenitivo para o seu coração. Nossa mensagem de hoje trata sobre isso, meus irmãos, minhas irmãs. Consolo, conforto. Como ser remédio, como ser alívio, como ser bálsamo para um coração abatido, ferido, quebrantado. O versículo 11, eu chamo a atenção para a parte final e destaco, diz: eles têm sido o meu lenitivo. Eu sei que você conhece, mas cabe aqui trazer uma definição um pouco mais técnica, um pouco mais profunda do vocábulo lenitivo. Ele é oriundo, meus irmãos, da farmacologia. Lenitivo significa, tecnicamente, aquilo ou o que mitiga dores ou tem propriedades laxativas. Lenitivo diz respeito a medicamentos, mas, por extensão, lenitivo é tudo aquilo que suaviza, é tudo aquilo que acalma, e isso também pode ser aplicado a uma pessoa. Por acaso, você já ouviu falar sobre efeito lenitivo? Efeito lenitivo é a diminuição do mal ou a redução da gravidade de alguma coisa. Efeito lenitivo é a motivação ou a mitigação, melhor dizendo, dos efeitos de uma doença, de uma enfermidade, seja ela física ou psicossomática, da alma, do interior. Por definição, meus irmãos, lenitivo é aquilo ou quem abranda, acalma, ameniza o sofrimento de outrem. Lenitivo, portanto, significa isso: bálsamo, consolação, calmante. Lenitivo significa refrigério, é um alívio, é um oásis. Um oásis. Veja, no texto que nós lemos hoje, nós fizemos a primeira leitura na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, mas esse mesmo texto, se nós compararmos, por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, a frase está assim: eles têm sido o meu consolo. Na Nova Versão Transformadora foi traduzido: eles têm sido um grande conforto para mim. Uma mais, Almeida Revista e Corrigida, diz: para mim, eles têm sido consolação. Então, tudo isso expressa, exterioriza o que Paulo disse acerca desses três nomes que ele relatou no texto que nós lemos aqui. Mas essa passagem, meus irmãos, ela cobra ainda mais sentido quando nós consideramos a ocasião em que Paulo escreveu essa carta. Ele estava preso em Roma, todos nós sabemos, na sua primeira prisão, que era uma casa alugada, de acordo com o texto de Atos 28, 16 a 31. Mas não apenas isso. Alguém vai dizer assim, tudo bem, ele tinha ali certas regalias, era como se fosse uma prisão, talvez, domiciliar, ele tinha certos privilégios, podia receber pessoas, enfim. Mas, mesmo assim, era uma prisão. Porém, além dele estar realmente preso ali, acorrentado a um soldado 24 horas, ele estava também, meus amados irmãos, numa tremenda expectativa, porque ele estava aguardando a solução do seu caso. Ele havia apelado para César.
Ele estava aguardando a sua sentença, portanto, diante de Roma, para saber o que ia fazer, para onde ele ia ir, qual seria o desfecho da sua história. Uma grande expectativa pairava no coração de Paulo. Você já teve, meu amado irmão, minha amada irmã, a experiência de ter que aguardar uma resposta de alguém ou de alguma instituição? Ou ter que aguardar o resultado, por exemplo, de um exame médico? Ter que esperar um laudo de uma junta médica? Ou o resultado final de uma perícia técnica? Ou ainda, quem sabe, ter que esperar o resultado de uma questão legal, um pleito judicial? Alguém escreveu dizendo que em tempos de incertezas e expectativa, costuma gerar muita ansiedade. Tempos de incertezas e de expectativa costumam gerar muita ansiedade. Não é mesmo? Provérbios capítulo 13, versículo 12, está escrito assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Vejamos mais alguns detalhes, irmãos. Note, além de estar preso, além de estar com uma grande expectativa, Paulo, ele tinha que arcar com as despesas do aluguel da sua prisão domiciliar. Você pode constatar isso em Atos 28, 16, que está escrito assim: foi permitido a Paulo morar por sua conta. Para não deixar dúvidas que a casa era mesmo de aluguel, o versículo 30 diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia a todos que o procuravam. Então ele tinha, não obstante estar preso, ele tinha que arcar com despesas, ele tinha custos. Uma quarta e última situação que preocupava o apóstolo Paulo era o seu contínuo sofrimento interior. Isto é, a preocupação que ele tinha pelas igrejas. Como ele mesmo relata na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 16 a 29, Paulo vai dizer, depois de elencar ali uma série de sofrimentos físicos que ele já vivenciara na sua trajetória missionária, Paulo então escreveu no versículo 28, dizendo: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Era uma dor, era um sofrimento, era um peso no coração do apóstolo Paulo. E falando no caso específico aqui de Colossos, Paulo tinha mesmo que estar preocupado com aquela igreja, meus amados irmãos, sabe por quê? Porque o pastor de lá, Epáfras, que viajou até Roma, ele foi lá para contar a Paulo como estava indo a obra do Senhor, lá em Colossos, e também naquelas outras cidades que ele menciona no texto, Hierápolis, Laodiceia, que elas todas juntas compunham ali uma micro-região ali no Vale do Rio Lico. Aquelas igrejas que foram ali fundadas, não precisamente pelo apóstolo Paulo, mas pelos seus companheiros, no caso específico de Colossos, o seu pastor, de certa forma, estava debaixo do guarda-chuva apostólico ali de Paulo, então ele tinha responsabilidades com aquela igreja, e a igreja de Colosso agora estava sendo assediada por uma ameaça sutil de Satanás. Uma heresia terrível rondava a igreja de Colossos. E Paulo, meus irmãos, então, escreveu essa epístola para orientar a noviça igreja para ficar firme na sã doutrina. A famosa heresia de Colossos. Ainda que no campo teológico haja bastante discussão sobre isso, mas o fato é que os cristãos colossenses estavam ali sob a influência de um falso ensino que misturava elementos da filosofia grega com o judaísmo. E em parte, amada igreja, esse movimento ensinava que os cristãos de Colosso estavam sujeitos a uma diversidade de forças espirituais.
que precisavam ser apaziguadas por meio da veneração, do ascetismo e da observância de dias especiais. Paulo, então, escreveu a Epístola de Colossenses para exortar aquela igreja a que permanecesse firme na verdade de Deus, que já os havia aceitado em virtude da união deles com Cristo. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13 em diante. Porque esse texto maravilhoso, meus irmãos, ele nos ensina sobre uma das mais belas doutrinas da fé reformada, a doutrina da união mística com Cristo. E nesta passagem lemos a excelência da pessoa e da obra de Cristo, a centralidade de Cristo. Me acompanhe, por favor, em Colossenses 1, a partir do versículo 13. Paulo, então, começa dizendo assim: Ele, falando do Senhor Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual o Senhor Jesus Cristo temos a redenção e a remissão dos pecados. Este, o Senhor Jesus Cristo, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, Jesus Cristo, e para ele, o Senhor Jesus Cristo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele, no Senhor Jesus Cristo, tudo subsiste. Ele, Jesus Cristo, soberano Senhor, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele, e somente Ele, Cristo, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, Jesus Cristo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja Deus. A centralidade, a excelência da obra do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a tônica dessa epístola. Ela tem, portanto, um caráter apologético, mas ela traz aí uma doutrina que exalta a centralidade e a excelência da pessoa de Jesus Cristo. E no finalzinho da epístola, como era seu costume, Paulo, ele faz ali então, na parte final, ele traz no capítulo 4, a partir do versículo 10, ele traz as saudações finais. Era sua praxe, ele sempre costumava fazer assim. Romanos capítulo 16, por exemplo, nós temos uma lista de vários irmãos, de várias irmãs que cooperavam com ele. Mas, nesse caso de Colossenses, há uma curiosidade. Porque depois de listar esses irmãos, ele traz um qualitativo de cada um deles. Ele não apenas menciona o nome, mas ele fala alguma coisa a respeito dessas pessoas. Eu gostaria então de chamar a sua atenção para esses 3 nomes que aparecem aqui no versículo 10. Você lembra? Aristarco, Marcos e Jesus, o justo. Perceba que são 3 pessoas diferentes, com histórias distintas, com dramas e com dilemas também diferentes, mas que tinha algo em comum. O que será?
Que será essa característica ímpar, comum, que igualava essas três pessoas? Vamos continuar na mensagem, me acompanhe aqui no texto e você vai perceber. Primeiro, eu gostaria de destacar um pouco sobre cada um deles, individualmente. E o primeiro mencionado é Aristarco. O texto diz, saúda-vos, isso é um indicativo de que ele estava presente também, né, ali com Paulo. Saúda-vos Aristarco. Aristarco, meus irmãos, era um judeu, oriundo de Tessalônica. Ele é mencionado em Atos capítulo 19, no versículo 29. Por ocasião, você deve se lembrar daquele tumulto que houve lá em Éfeso, causado por um homem, um ourives, chamado Demétrio, porque por causa da pregação do evangelho, por causa das pessoas que estavam agora tendo luz em Cristo, então eles estavam vendo que o seu negócio estava sendo comprometido, e ele ali chama o sindicato dos ourives e organiza uma verdadeira bagunça e protesto, e então ali aqueles homens vêm sobre os apóstolos para prendê-los, e entre eles estava Aristarco, diz Atos 19, 29. Depois, Lucas vai dizer no capítulo 20, ainda do livro de Atos, no versículo 4, que Aristarco também foi companheiro de Paulo nas suas viagens. E você vai acompanhar ali a narrativa lucana, e quando chega no capítulo 27, novamente aparece então Atos 27, 2, diz que Aristarco acompanhou Paulo a sua viagem a Jerusalém e depois para Roma, e a partir do texto que nós lemos no início, Colossenses 4, 10 e 11, parece então que ele estava preso com Paulo. Portanto, Aristarco era um verdadeiro companheiro, um colaborador fiel do apóstolo Paulo. O segundo nome que aparece é Marcos. Marcos, ele é oriundo de Jerusalém. Na realidade, de acordo com o texto de Atos, capítulo 12, versículo 12, o seu nome é João Marcos. Se você quiser, pode me acompanhar lá em Atos, por gentileza. Você vai conhecer um pouquinho a respeito dele. Temos a respeito de João Marcos várias informações interessantes, e a primeira delas no capítulo 12, no versículo 12, nós vamos encontrar o texto dizendo, no dia seguinte, Atos 12, 12, Lucas vai registrar dizendo a respeito de João Marcos, está escrito assim, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A mãe de Marcos, a família possuía uma casa ali em Jerusalém, parece que era um local de encontro, de oração, e ele estava ali sempre no convívio com os discípulos, e então um menino que foi sendo criado já desde cedo em contato com os servos de Deus. Marcos é esse famoso João Marcos, que também depois vai aparecer como aquele, segundo a tradição, também aquele jovem nu que aparecem lá no final do Evangelho, naquele episódio tão hilário, tão singular. Mais ainda, conforme o relato de Atos 13, versículo 5, esse Marcos, ele também foi levado como auxiliar na primeira viagem missionária com Barnabé e Paulo. Era primo de Barnabé e ele foi na comitiva também. E a viagem começou, estava indo tudo bem, mas de repente diz o texto que, a partir do versículo 13, não se sabe exatamente o que motivou isso, possivelmente situações da viagem, de periculosidade, o texto não informa precisamente, mas o fato é que João Marcos retrocede, abandona a equipe missionária e ele volta. Paulo e Barnabé seguem na viagem e João Marcos volta. Mas é interessante notar que ainda que ele retrocede, que ele aborta a missão, seja por medo, seja por doença, seja por qual for o motivo, ele não continua a viagem, ele volta, mas o texto diz que ele volta para Jerusalém e ele volta para essa casa. Ele não abandonou a fé e foi para o mundo, não, senhores. Ele voltou para lá e ficou lá.
Mas lá na frente, na Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 13, nós encontramos ali uma narrativa de Pedro, e por esse texto entendemos então que ele também foi meio que discipulado pelo apóstolo Pedro, e de fato, João Marcos, bebendo na fonte de Pedro, ele veio a escrever o evangelho que leva o seu nome. Mas o fato é que nessa ocasião de Atos 13, ele abandona a equipe. E aí é interessante, irmãos, porque a narrativa continua, e depois que os missionários voltam, e aí nós já estamos no capítulo 15 de Atos, me acompanhem, por favor, a partir do verso 36, João Marcos aparece novamente na história. Olha quanta coisa já aconteceu. Os apóstolos já regressaram, já deram um informe para a igreja, até o primeiro concílio da história já aconteceu no capítulo 15, e agora... Diz Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Olha ele aqui de novo, animado, disposto, entusiasmado, querendo sair novamente. E aí, gente... O versículo 38 diz que Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E aí houve uma tremenda discussão. E a expressão que Lucas usou aqui houve uma tal desavença entre eles. E essa palavra no seu original, ela dá a entender assim, é algo como se fosse uma febre alta, tal desavença. A ideia aqui é de febre altíssima. Você já teve febre alta? Você já padeceu por isso? Essa é a expressão usada para descrever tal desavença que houve entre os apóstolos por causa desse menino chamado João Marcos. E aí... Lucas, então, vai dizer como que ficou resolvida a questão a partir do versículo 39 e 40. Lucas disse o seguinte: então, Atos 15, 39, então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor para outro lado. Duas equipes se formaram, cada um foi para um lado, e o tempo passou. O tempo passou, e aqui agora, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, nós encontramos a palavra dizendo, tudo indicando aqui que Marcos estava ali em Roma como um dos colaboradores de Paulo. Provavelmente não como um prisioneiro físico, mas no sofrimento, enfim. Paulo aqui sugere que ele estava prestes a deixar Roma e ordenou aos colossenses que o recebesse gentilmente. E essa orientação que Paulo dá, meus irmãos, a Bíblia não menciona aqui, ele diz apenas aqui no texto que nós lemos no capítulo 4, né? Eu vou-lo envio, Colossenses 4:10, de novo, ele diz assim: sobre quem recebeste instruções. Não há um registro, não há uma narrativa, não há uma especificação de que instruções são essas. Mas o fato é que isso demonstra duas coisas. Primeiro, cuidado, e segundo, carinho. Um cuidadoso carinho por parte de Paulo para com João Marcos em relação à igreja de Colossenses, para que não houvesse dúvida que tudo estava bem entre eles, para que não houvesse dúvida que aquele que outrora retrocedera, fracassara, quem sabe, agora estava novamente restituído, ele havia se superado e então agora era um cooperador. Vários anos depois daquela tal desavença de Atos 15, esse reencontro entre Marcos e o apóstolo Paulo, que nós não sabemos exatamente bem como foi, mas que sim houve uma situação de restauração, um reatar de comunhão, de modo que os dois irmãos agora trabalham juntos, e Marcos serve ao reino de Deus, servindo ao apóstolo Paulo. Isso é maravilhoso, isso é notável. E o próprio Paulo, então, agora, solicita à igreja que o receba e que tenha cuidado.
Mas, quando ele escreve 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer acerca de João Marcos: traga-o, pois ele me é útil para o ministério, 2 Timóteo 4, 11. Que interessante, irmãos, que interessante. Antes, Marcos não servia mais para caminhar com Paulo, não é mesmo? Agora, porém, Paulo reconhece que a presença de Marcos é um remédio, é um bálsamo, é um lenitivo de Deus para ele. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele escreveu dizendo o seguinte: a vida de Marcos nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Seu exemplo encoraja aqueles que fracassaram em suas primeiras tentativas no serviço do reino de Deus. Marcos é, meus irmãos, um monumento vivo de alguém que superou as suas fraquezas e que resgatou a sua reputação. Citando a outro escritor, o reverendo Hernandes ainda diz lá no seu comentário a respeito de João Marcos, ele diz assim: João Marcos é um incentivo a todos os que falharam na primeira tentativa de servir a Deus. Porque houve restauração e aquele que antes era inútil, que não podia servir, agora, além de servir, além de ser útil, também é um lenitivo. Mas voltando à nossa listinha, encontramos lá um terceiro nome, que é Jesus, o Justo. Jesus, diga-se de passagem, era um nome muito comum, não é? Na sua forma hebraica era Josué, portanto era um nome muito comum naquela época, no período bíblico ali. E eles costumavam então colocar cognomes ou sobrenomes, e Jesus, então cognominado Justo, ele foi um cristão que deixou as fileiras do judaísmo para abraçar o cristianismo. E isso é quase tudo que sabemos dele, posto que Colossenses 4 é a única referência que menciona o nome deste homem, Jesus o Justo. Tudo que sabemos dele é isso. Foi um cristão, era judeu, se converteu a Cristo e não temos muitas mais informações a respeito dele. As cerimônias e os ritos judeus, por certo, não conseguiram preencher os anseios da alma de Jesus o Justo. Ele não apenas se tornou um cristão, mas também veio a ser um dos colaboradores da obra missionária. Nada sabemos de detalhes mais sobre esse cristão, além do que está escrito aqui. Mas nesse sentido, meus irmãos, observe, Jesus o Justo é um símbolo, ele é um ícone de uma multidão de cristãos em todo o tempo, em toda a história, em todos os rincões. Ele significa, ele representa uma multidão de cristãos fiéis que servem a Deus no anonimato. E isso ministra muito aos nossos corações. Nós somos filhos, somos herdeiros de uma cultura, de uma geração onde dá-se muita importância, dá-se muita relevância ao nome. As pessoas têm que ser vistas, as pessoas têm que ser notadas, as suas redes sociais têm que ter milhões de seguidores, de curtida, de compartilhamento, e você vê treinamentos e cursos para você se sobressair, para o seu nome ser visto. E não, raras vezes, esse espírito mundano de querer ter a supremacia, ele ronda o corpo de Cristo e por aí, vez por outra, há obreiros que querem se sobressair. Mas Jesus, o Justo, ele é para nós o exemplo de um servo fiel, que não se importa, que não se preocupa, que o nome dele apareça, ele está ali simplesmente servindo ao reino de Deus, servindo ao seu líder, ao seu pastor, ao seu apóstolo, ao seu irmão, sendo para ele lenitivo. Que lição nós podemos aprender aqui? Como vimos, meus amados irmãos, cada uma dessas três pessoas tinham três histórias diferentes, três dramas diferentes, dilemas diferentes, questões pessoais que os identificavam. E eu queria perguntar para você nessa noite, qual é a sua história? Quais são os seus dramas? Quais são, meus irmãos, minhas irmãs,
as dores, as mazelas do seu coração. Agora que nós já vimos um pouco sobre cada um deles, o que eles tinham em comum, deixe-me dizer rapidamente o que eles tinham em comum. Nós vimos um pouquinho sobre cada um deles, agora vejamos o que eles tinham em comum. Eram pessoas distintas, diferentes, mas o texto que nós lemos vai nos informar que os quais são os únicos da circuncisão, fazendo referência étnica, então eram judeus que cooperavam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Os três tinham em comum isso. Eles foram companheiros de Paulo. Os três serviram ao reino de Deus e, como diz o texto, servindo e colaborando pessoalmente o apóstolo Paulo. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero servir a Deus, mas não se submete à orientação do seu pastor. Eu quero servir a Deus, mas não obedece às disposições do conselho da igreja. Eu quero servir a Deus. Mas, meus irmãos, o texto nos ensina que nós podemos servir ao reino de Deus, servindo ao nosso líder, ao anjo da igreja, quem Deus constituiu, servindo à liderança constituída, servindo ao reino de Deus. E esses três homens tinham isso em comum. Mas não apenas isso, o servir, o trabalhar. Meus irmãos, esses três servos de Deus, percebam, eles foram instrumentos de Deus para consolar, para confortar o coração do irmão Paulo. Ele mesmo declarou a respeito deles, dizendo, eles têm sido o meu lenitivo. E chama a sua atenção ainda para a ideia de continuidade da ação. Não disse que eles foram. Não disse que eles foram em uma situação pontual, específica, e acabou. Não, diz que eles têm sido. Não foram uma vez só, mas foram e continuam sendo. Há uma constância nesse servir. Aristarco, por exemplo, ele foi um lenitivo para Paulo por sua doce, fiel e constante companhia, como nós vimos no relato de Atos, pela presença nos momentos mais difíceis, perseguição, tumulto lá em Éfeso, perigos nas viagens, os perigos os mais diversos. Paulo não estava sozinho, porque entre outros, lá estava Aristarco. Estamos juntos, Paulo! Não esmoreça, companheiro, vamos seguir, eu estou aqui com você, vamos fazer a obra de Deus juntos. Quão importante é, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, na nossa jornada ministerial, quão importante é a presença de um irmão, de uma irmã, que é lenitivo de Deus para as nossas vidas. Esse caminhar juntos, esse sofrer juntos, é uma forma que Deus usa para ministrar cura, para ministrar no coração dos seus servos, através de outros, dos seus pares. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E que podemos dizer de João Marcos? João Marcos foi um lenitivo para Paulo, pela sua superação, pela superação daquela velha cisma, daquela tal desavença, por perdoar e por ser perdoado, por sua disposição de servir ao apóstolo. João Marcos foi um lenitivo. É bem verdade, é um fato inquestionável. Problemas acontecem na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, no seio da igreja, no trabalhar, na obra missionária. Problemas acontecem. A questão é como você está enfrentando, como você está encarando, como você está digerindo esse problema. Opiniões diferentes, numa reunião de conselho, de tratativas, é normal, isso acontece. E também, meus irmãos, precisamos estar atentos que é uma realidade que não raras vezes Satanás quer se valer dessas questões, de diferentes opiniões, de diferentes pontos de vista, e às vezes uma palavra mal colocada, e então ali alguém, talvez um pouco no calor da situação, fala alguma coisa que fere, que machuca alguém,
E muitas vezes aquilo se transforma uma tal desavença. E os anos vão se passando. E nem tudo se resolve só com o passar do tempo. É preciso que haja uma ministração de Deus. Mas o lindo da história é que Deus, na sua economia, na sua soberania, muitas vezes Ele vai usar um irmão, uma irmã, um líder, um pastor, um pregador, para expor a palavra, e a palavra vai entrar no coração, e ali, meus irmãos, as desavenças caem por terra, porque há poder na palavra de Deus para perdoar pecados, para transformar o mais duro coração. Louvado seja o nome de Jesus. Todos esses irmãos, Aristarco, Marcos e Jesus o Justo, foram lenitivos de Deus para o coração do seu irmão Paulo. Todos eles foram úteis ao apóstolo, todos eles foram cooperadores e assim, repito, prestaram serviço ao reino de Deus, servindo ao seu líder, ao seu apóstolo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, caminhando para o final dessa mensagem. Você está sendo útil ao reino de Deus? Você que me acompanha pela internet, você está sendo bálsamo, lenitivo? Você está sendo cura para o seu irmão, para a sua irmã? Ou será que dos seus lábios somente saem palavras duras, amargas, azedas, venenosas, capazes de ferir, de machucar, de enfermar e até mesmo de matar o seu irmão? Provérbios capítulo 15, versículo 1 e 2 diz que a palavra dura suscita ira e que a boca do tolo derrama a estutícia. Eu gostaria de lembrá-lo nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você e eu fomos chamados por Deus para sermos lenitivos, bálsamo, cura, remédio para o coração do nosso irmão. Sirva a Deus e sirva ao reino de Deus. Coopere na obra do Senhor, sem querer a primazia, sem querer os holofotes, sem querer que o seu nome apareça, mas simplesmente esteja ali, cheio do Espírito Santo, com o coração cheio da palavra de Deus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Esteja ali para ser o lenitivo, a cura, o oásis. Ampare ao caído, ajude ao necessitado, chorai com os que choram, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, concluindo, hoje nós vimos nessa mensagem que lenitivo significa tudo isso que falamos aqui: bálsamo, calmante, consolação, refrigério. Também foi dito que todo ser humano tem feridas e necessidades. Todo ser humano tem dores, tem mazelas. E que, portanto, todo ser humano precisa, nas palavras do reverendo Jeremias Pereira, gotas de ternura. Toda pessoa precisa disso. Sendo assim, eu desejo e oro, meu amado irmão, minha irmã, que você e eu sejamos usados por Deus como lenitivos para o coração de um irmão. Voltando novamente à história que eu contei no início para vocês, do pastor Jeremias Pereira, naquela mesma pregação lá na Bahia, ele mencionou uma frase que um amigo seu, presbítero, também da igreja presbiteriana Betânia, um doutor, psiquiatra, chamado Roberto Ayumi, esse irmão disse para o nosso querido pastor Jeremias assim: pastor, todo mundo precisa de compressas de ternura. Lembra dessa frase, reverendo? Você estava lá. Todo mundo precisa de compressas de ternura. E você e eu, que além de boa educação, além de podermos sermos compressas de ternura para alguém, nós temos a palavra de Deus. Aleluia! Que é mais doce do que o mel para o coração daquele que está ferido.
Ao final dessa mensagem, meus irmãos, que possamos, nas aplicações práticas, como Aristarco, que possamos ser presente, ser companheiro, ser suporte e esteio na vida do nosso próximo, de nosso irmão, de nossa irmã, que precisa de amparo, que precisa de carinho, de consolo. Que como Marcos, que nós possamos perdoar e ser perdoados, que nós possamos, com a ajuda do Espírito de Deus, superar as nossas desavenças e resolver as nossas diferenças, não dando assim brecha e lugar ao inimigo, mas antes fazendo com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que como Jesus, o justo, que nós não venhamos a nos importar em ser notados, sermos reconhecidos pelos homens, sermos o centro das atenções, que nós possamos simplesmente servir ao próximo, servir ao nosso pastor, servir ao nosso conselho, servir à nossa igreja, servir à nossa denominação, servir à nossa autarquia, servir ali na sociedade interna, servir no seu ministério, com amor, com humildade, servir ao reino de Deus, sendo lenitivos de Deus para o coração de um irmão. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abrace, que o Senhor te anime, te acalente no colo da sua graça e que Ele derrame gotas de consolação no seio do seu coração. Eu gostaria de terminar, reverendo, em poucos minutos, apenas compartilhando com vocês, uma experiência pessoal que muito nos marcou, meus irmãos, peço licença para isso. Nosso período ali na Índia foi um período muito curto, estava programado para fazer um projeto de 4 anos, e por diferentes razões, uma delas foi a pandemia, nosso projeto ele foi, de certa forma, abortado. Tivemos que retornar prematuramente, de modo que em fevereiro de 2020, retornei da Índia com a minha família. Mas lá, irmãos, tudo é muito intenso, tudo acontece muito intensamente, e nesse pouco período tivemos muitas situações, e uma das que mais marcou a minha vida, meus irmãos, foi quando um dia chegamos na escola de inglês, onde estudávamos, e nos deparamos com as portas fechadas, e descobrimos que a mãe de um dos nossos colegas, que depois também chegou a ser nosso professor de inglês, um indiano, um jovem, sua mãe havia falecido naquela noite de maneira súbita. O corpo já estava sendo preparado dentro dos rituais da tradição hindu e, segundo a cultura, ele deveria ser cremado às margens do rio Ganges, numa das 3 cidades sagradas da Índia, e a que estava mais próximo lá de nós era a cidade de Haridwar. Então o corpo teria que ser levado para lá. E nós conhecíamos a situação daquele nosso irmão indiano, sabíamos da perseguição dura e cruel por parte da sua família e por parte da vila, do vilarejo onde ele morava, e quanto mais no interior, mais difícil ser cristão. Sabíamos das perseguições da sua família, pelo fato dele ter saído das garras e das trevas do hinduísmo e estar agora servindo ao Senhor. Então, um outro missionário norte-americano e eu decidimos acompanhar aquele nosso irmão em Cristo, indiano, naquela situação lá nas margens do rio Ganges. Um ritual de cremação, meus irmãos, é uma coisa impressionante. E eu, fazendo curta, uma história longa, depois de estar ali horas com eles, e dentro da cultura indiana, o filho mais velho é quem tem que participar dos rituais com um sacerdote hindu que vai ministrando mantras e canções em sânscrito e fazendo determinadas coisas, e o filho mais velho, ele é obrigado a participar de muitas coisas. Imagine a dor daquele menino que agora conhece a verdade, que é crente, que ama o Senhor, o conflito de estar ali sendo obrigado a fazer algumas coisas, e de fato houveram algumas coisas que ele não teve como escapar, ele teve que fazer.
E havia certas coisas que comprometiam mais, então que ele não participou. E nós víamos o olhar, nós vimos o olhar penetrante e desafiador do seu pai e dos seus tios. Mas nós estávamos ali com ele, e todo o tempo eu disse: meu irmão, não posso falar o nome dele porque está sendo transmitido, nós estamos com você. E desde o momento que o corpo que estava ali enrolado em diferentes saris coloridos foi levado para as margens lá do Rio Ganges, havia um local de cremação e o primeiro ritual de lavagem de água, depois temos que pegar e comprar as madeiras, escolher toda a lenha e levar, e aí vem um sacerdote e faz a disposição, prepara o corpo e coloca especiarias e flores, tudo isso cantando e recitando mantras e orações. Imaginem o peso espiritual, fumaça por todo lado, outros corpos sendo ali cremados, ao fundo o Rio Ganges passando. E nós ali com ele estávamos: irmãos, estou aqui com você, nós estamos orando, o Espírito Santo está com você. E algumas situações ali ele fazia, outras não fazia. O sacerdote procurava onde estava o filho, ele estava conosco mais retirado orando. Meus irmãos, e ali até que se queimou o último pedaço de lenha. Até que tudo se virou cinza, porque agora elas seriam tomadas, lançadas ao rio, que para eles é um deus, na verdade a deusa Ganga, não é? E ali então aquele seria o último ritual. E no final de tudo aquilo, todos os participantes teriam que entrar no Rio Ganges. E aí ele disse: pastor, e agora? O que eu vou fazer? Se eu não entrar, eles vão acabar comigo. Eu disse assim: olha, nós estamos com você. E nós vamos entrar com você em nome de Jesus. Você está aqui acobertado pelo sangue de Cristo, e você é luz, e vamos entrar. Se é uma exigência cultural, tudo bem, mas não tenha medo. Você tem certeza no seu coração que você é um escolhido de Deus, você é um salvo, então já está bem definida a diferença, vamos entrar. Mas, meus irmãos, vez por outra, eu olhava para aquele meu irmão em Cristo, e ele chorava, não tanto somente pela perda da mãe, óbvio que sim, mas também pela dor da perseguição. E ele sabia tudo o que já estaria esperando ele da agora para frente. E lá pelas 4h30, 5 horas da tarde, quando terminamos já sentado ali às margens do Rio Ganges, depois que terminou o último ritual, estávamos exaustos. Ele esperou que todos se retiram, ele se volta para nós. E em lágrimas, em soluço, ele disse essa frase: obrigado por vocês não me deixarem sozinho. Obrigado por vocês não terem me deixado aqui sozinho. E ele me deu um abraço. E ali o Senhor nos consolou, e foi um abraço lenitivo, às margens do Rio Ganges. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez você não vai ter uma experiência transcultural. Talvez você não vai viajar e não vai sair do Brasil, mas eu queria te dizer, em nome de Jesus, onde você estiver, faça desse lugar um campo missionário e seja lenitivo de Deus para o coração de um irmão. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos nessa noite. Te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo seu Espírito. Rogo ao Senhor que venha falar ao coração de cada irmão, de cada irmã, dos que estão aqui presentes, dos que estão acompanhando esse culto via transmissão, internet, dos que eventualmente ouvirão no futuro, porque o futuro a ti pertence, Senhor, mas onde quer que essa palavra for ouvida, que ela seja um instrumento do Senhor, como um chamado externo, mas que ali o seu Espírito opere e haja um chamado interno e que a pessoa reconheça, ó Deus, que só o Senhor é Deus e que só o Senhor tem poder de transformar a situação, a vida de todos nós. E de que o Senhor nos deu, ó Pai, o seu Santo Espírito, o outro Consolador bendito que foi enviado dos céus, para confortar, para consolar a cada um de nós. E o que o Senhor, na sua santidade, na sua beleza, nos use como instrumentos, como ferramentas para
curar a alma do que está enfermo, Senhor. Que aqui na cidade de São Paulo, que aí onde este irmão, essa irmã mora e está, que ela seja um veículo, um canal de transmissão da bênção do Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, perambulando pelas ruas do nosso Brasil, como aquele homem usou naquela ocasião o teu filho, Senhor, ó Deus, para levar a cura do Evangelho, para levar a paz do Senhor para o coração dos perdidos, Senhor. Ó Deus, eu te rogo, onde houver uma discórdia, uma desavença, que ali reine a paz, a bênção do Senhor. Abençoe os casais, as famílias desta igreja e esses que estão nos acompanhando, Senhor. Que a graça do Senhor e que a consolação do seu Espírito e que o amor de Deus Pai também os abrace nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.